O instrumento da comunhão. Efésios 5, 17 a 33 e 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Bom dia, queridos irmãos. O escritor Jorge Amado disse uma vez: se viver não é fácil, conviver é um desafio permanente. O autor da lição de hoje diz que a igreja é um lugar ideal para exercitar comunhão, pois é o ambiente perfeito de valorização das relações interpessoais. Outro importante lugar de comunhão é a vida conjugal, que de tão profunda a Bíblia a compara com a relação entre Cristo e a igreja. Efésios 5, 23 e 32. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 32. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Lendo Efésios 5, de 17 a 21, vemos que a comunhão é o produto, o resultado das relações interpessoais, devendo ser uma prática fundamentada no princípio da humildade, do amor e do serviço ao próximo. Paulo fala que devemos conhecer e viver a vontade do Senhor, no versículo 17. É claro que a vontade de Deus está bem clara em sua palavra, mas também vem a vontade individual de Deus relacionada ao ministério e vocação que as pessoas devem buscar, conhecer e viver. A instrução no versículo 18, de não embriagar-se com o vinho, mas ao contrário, buscar esvaziar-se para poder ser cheio do Espírito, é única no Novo Testamento. Vários textos em Atos falam de pessoas que estavam cheias do Espírito, mas nada sobre como nós devemos fazer para que fiquemos cheios do Espírito. Essa instrução de Paulo tem a ver com o desejo pela busca do Espírito e também como uma submissão ao Espírito. Deixar que o fruto do Espírito realmente se manifeste na sua vida, produzindo assim uma vida que agrada ao Senhor, que dá fruto, uma vida realmente útil para o Senhor Jesus. Os versículos 19 e 20 de Efésios 5 diz o seguinte: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito traz ideia de vitalidade. E crentes que vivem com essa vitalidade, como nós vemos no versículo 19, são justamente pessoas que comunicam, falam uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A vida cristã não deve ser desleixada quanto à maneira de andarmos, deve ser uma vida controlada, enchida pelo Espírito e todo o fruto que ele produz. Então, esse é um texto de exortação e de importância para a nossa vida diária, enquanto nós vivemos nesse mundo aguardando a volta de Cristo. Paulo valoriza muito o fato de que nós devemos cantar, louvar a Deus como resultado dessa ação do Espírito e também valoriza a importância dessa gratidão que surge de um coração atingido pela graça de Deus. O versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse versículo está fazendo um fechamento dos versículos anteriores, do versículo 15 ao 21. Deixem-se encher pelo Espírito, dando graças, sujeitem-se uns aos outros, mulheres, maridos, filhos, pais, escravos, senhores. Especialmente começando no versículo 15 e indo até o capítulo 6, o assunto é submissão. Para muitas pessoas, a plenitude do Espírito, o ser cheio do Espírito, tem a ver com conhecimento, com ortodoxia, ou talvez com dons carismáticos evidenciados, enquanto que para outros seria uma manifestação de poder ou algo do tipo. No entanto, em Efésios, aprendemos que quando o poder do Espírito enche a vida de alguém, a marca fundamental é a capacidade de submissão. Porque isso tem a ver com o Espírito de Cristo, com a graça agindo em nossa vida, nos levando ao amadurecimento na direção certa, cujo resultado, conforme observamos na vida de Jesus, é a submissão. Submissão é uma marca da ação do Espírito Santo na nossa vida.
Na sequência do texto, vemos o esclarecimento do que é submissão. Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se. Efésios 5:25, maridos, amem como Cristo. Efésios 6:1, filhos, obedeçam. Efésios 6:4, pais, não irritem. Efésios 6:5, escravos, obedeçam. Efésios 6:9, senhores, não ameacem. A submissão está marcada no relacionamento marido e mulher, pais e filhos e até mesmo entre servos e senhores. Diferente dos padrões da sociedade onde as relações se davam pelo poder, pela força, aqui em Efésios nós vemos que o grande poder do grande Deus, quando se manifesta pelo seu Espírito em nós, tanto naquilo que é chamado no temor de Cristo, produz uma atitude muito poderosa que é, na verdade, uma das facetas daquilo que o Novo Testamento chama de amor. Essa capacidade de valorizar muito a outra pessoa, assim como Deus nos valorizou, nos amando, e nessa atitude especial nós nos dobramos diante do universo do outro. Em Efésios, uma carta escrita na prisão, descobrimos que o cristão é a pessoa mais livre que existe neste mundo, porque ele não está preso a ninguém. Mas ao mesmo tempo o cristão se submete e é a pessoa mais escrava e mais presa que há neste mundo. Pois, apesar de estar livre de tudo, ele deve ser submisso a Deus e a todos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, nós vemos a diversidade de membros e de dons no corpo de Cristo. A diversidade de membros no corpo de Cristo é representada na diversidade de dons, pois há muitas capacitações espirituais no povo de Deus, mas o Espírito é um só e opera tudo em todos. Os muitos dons servem ao objetivo de cuidado mútuo. Versículo 25. Demonstrando dessa forma que não há hierarquia entre os membros do corpo ou entre os dons, pois todos são interdependentes entre si. Pois há muitos membros, mas um só corpo. Somente na ação do Espírito Santo na vida da igreja é que a comunhão é garantida, pois se assim não fosse, cada um procuraria os seus próprios interesses, mas com o Espírito do Senhor na vida do povo de Deus, há uma perspectiva de unidade e um senso de missão que une a todos. É por meio do Espírito Santo, como um instrumento de comunhão na igreja, que o povo de Deus se manteve unido ao longo da história, mesmo considerando as diferenças encontradas desde o início da trajetória do povo de Deus, já na era apostólica até os dias atuais. É o Espírito Santo que promove a união do povo em torno da palavra, do culto e da missão. Sem o Espírito do Senhor, a igreja seria apenas um ajuntamento de pessoas religiosas, mas por meio da ação do Consolador, somos o corpo de Cristo bem ajustado para a glória do Senhor. Amém.